Olá, amigos do Fala Xerife, no início agora da semana, né? Começar falando de dois jogos, um que já aconteceu, vitória do Sport, 2-1, né? E Flamengo e Vasco também pela Série A. Começar pelo Sport, o Sport ganhou bem, né? Não fez um bom primeiro tempo, o Sport não jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo foi muito melhor, mas tem uma equipe muito forte, né? E a chegada do PC Guzmão também, né, na equipe do Londrina, colocando três zagueiros, fez um time muito forte na marcação, sabendo das dificuldades que é enfrentar essa boa equipe do Sport. E o Sport toma um gol aos 4 minutos, uma falha grotesca da defesa do Sport. Eu digo grotesca porque era muito fácil de marcar. O jogador estava sozinho, correram 8 jogadores na linha ali, dentro da pequena área, e o jogador, sem ninguém marcar, veio, tomou a impulsão, cabeceou o escanteio, fazendo 1-0 para o Londrina, né? Alguém tinha que estar ali colado com aquele jogador, o zagueiro, né? O João, o zagueiro do Londrina. Ninguém colou no jogador, então veio, cabeceou um cruzamento, uma jogada simples, fácil de marcar, mas houve um erro sim, principalmente, como eu digo, o Thierry e o Sabino são jogadores experientes, e eles são zagueiros. Alguém teria que ter colado, se não fosse eles, alguém teria que ter colado naquele jogador. Cabeceou sozinho, mas é uma falha, eu acho que se pode corrigir para que isso não aconteça mais. Mas no primeiro tempo o Sport tentou, o Londrina muito fechado, com três zagueiros, jogou num 5-4-1, né? E o Sport encontrou realmente muitas dificuldades, o Londrina buscando um pouco de velocidade no contra-ataque, né? O Londrina achando algum contra-ataque, mas assim, um jogo muito truncado, não houve jogo. No segundo tempo, não. O Edson resolveu mudar a equipe do Sport, o Sport foi para cima, né? E aí vem a estrela do grande jogador do jogo, para mim, o Wagner Love, correndo muito, trabalhando muito essa bola, né? E no bate-rebate dentro da área ali, o Wagner faz 1-1, né? Boa colocação, jogador que conhece ali muito bem a área, e aí faz 1-1, né? Um resultado até merecido, que o Sport já vinha pressionando mais. Marcamos o Londrina no seu campo, o Londrina praticamente não atacava, atacava muito pouco os espaços deixados pelo Sport, né? Pouca velocidade na frente, e o Sport dominando o jogo, fez 1-1, e o Sport também fez mudanças, a entrada do Edinho é importante, abrindo o jogo mais, o Cariús também entrou muito bem, e aí uma pressão enorme, e depois numa bela jogada, praticamente, não digo individual, mas praticamente individual, porque ele luta para o lance, depois ele vai para a área, recebe aquela bola, dribla o zagueiro e faz 2-1 para a equipe do Sport, o Wagner Love fazendo um belo gol. Mas o Sport foi melhor em campo, sim, trabalhou melhor a bola, tem um time muito mais forte, é aquilo que eu falei, o Sport é um dos grandes favoritos para conseguir essa classificação entre os quatro, e por que não dizer o título da Série B? Tem time para isso, tem treinador para isso, tem torcida, tá de parabéns o Sport. Realmente fez um grande jogo e mereceu o resultado. E o Londrina continuar trabalhando. A equipe do Londrina, a gente sabe que tecnicamente não é uma equipe forte, mas com a chegada do PC Guzmão, a gente já viu uma cara, principalmente numa coisa que é importante, a marcação. Dos últimos 3 jogos, o Londrina tomou 8 gols. Então a preocupação do PC é essa marcação do Londrina, evitar de tomar gols. Sustentou o quanto pôde, mas a categoria do Wagner Love fez desmontar toda a defesa do Londrina. Parabéns ao Sport. Bom, gente, agora falar a respeito do jogo do Flamengo e Vasco, né? O Vasco está em 19º, né, com 6 pontos. O Flamengo está ali no meio da tabela, ganhando, dá um salto enorme, né? Encosta um pouco ali, principalmente no Botafogo, que tem 21 pontos, né? Chega a 16 pontos e entra ali na briga, né? Como todos ali que estão com 15, 16, 20, enfim, tá várias equipes ali na briga, então é fundamental a vitória do Flamengo hoje para pensar um pouco acima, e mais fundamental é uma vitória do Vasco. O Vasco precisa ganhar esse jogo. Muito poucos pontos somados, eu esperava muito mais dessa equipe do Vasco da Gama, esperava, depois que acabou principalmente o Carioca, eu esperava um Vasco mais forte, um Vasco mais determinado, com um padrão de jogo definido, e isso foi desmontando ao longo do Campeonato Brasileiro. As equipes muito mais fortes, né, o Vasco tendo problema principalmente para marcar gols, e essa é a grande dificuldade do Vasco da Gama, que pega um Flamengo que vem embalado também, né, classificando aí na Copa do Brasil, a equipe que está bem, eu acho que, né, como eu te falo, é uma equipe que tem individualmente muito bons jogadores, né, a gente espera sempre tudo que o São Paulo é, o treinador que é, a força que ele tem, né, um time muito competitivo, intenção de jogo, que todo mundo fala isso, essa intenção de ir para cima, e ele exige isso. E ele tem que exigir mesmo, pela qualidade dos seus jogadores, né? A qualidade dos jogadores do Flamengo é muito boa, e vai para cima do Vasco, buscando a vitória. E o Vasco vai no desespero, né? O seu treinador, o Barbieri, muito pressionado
pelos torcedores, todos esperavam um Vasco muito melhor e isso não tem acontecido. Eu não mexeria no treinador, acho que o problema não é só o treinador, é os jogadores também que foram contratados, ter um pouco de personalidade. O Vasco é muito grande, não ter medo de jogar, tanto seja em São Januário como no Maracanã, né? E ter a qualidade de jogar. E nada melhor do que um clássico como esse, para você buscar uma vitória e elevar sempre esse Vasco da Gama. Porque é isso que o torcedor ele tem cobrado muito, a 777 de contratações. Eu acho que não é por aí não. Acho que não é por aí não. Contratações houve. Ainda não andou, as coisas não andaram como todos esperavam, mas contratações houve, todo mundo estava feliz até no Carioca, e começa o brasileiro, começa a ter todo mundo a falar mal, dizer que o Vasco não tem time. Eu acho que não, tem bons jogadores, tem um bom treinador, um pouco de paciência, né? É claro que está com a corda no pescoço, uma pressão muito grande em cima do Barbieri, a gente sabe disso. Futebol é resultado. O Vasco está pagando por tudo que foi declarado antes de chegar, antes de contratar. 777 dizendo que o Vasco ia ser diferente. O Vasco é diferente, o Vasco hoje paga em dia, o Vasco hoje está sério, tentando pagar suas dívidas, pagar seus jogadores. Eu acho que isso é muito importante. Agora, não pode se comprometer com palavras, coisas que só acontece dentro de campo, e eles não jogam, Então isso é uma lição, não só para 777, como todas as SAFs que entraram no Brasil. Entra calado, tranquilo, futebol é tempo, porque eles não jogam futebol, quem joga é o jogador. Então eu acho que foi o grande erro, e a cobrança enorme por parte da torcida. Já falando em contratações, foi gasto mais de 100 milhões em contratações, e ainda se fala em contratações. Eu acho que calma, ainda é cedo para isso. Eu sempre digo, acho que o Vasco precisa de um jogador de peso, Eu traria, eu já falei, Cavani, Rames Rodrigues, enfim. Custa muito, mas paga e traz. Você vê o sucesso que está sendo em alguns times em contratações de jogadores experientes. Você vê o próprio Hulk no Atlético, né, que é uma contratação mais para trás, o Luis Soares na equipe do Grêmio, enfim. O próprio Marcelo no Fluminense, o problema é que o Marcelo machucou muito, né, tem machucado muito, e isso prejudica, porque a experiência dele, a qualidade dele é muito boa, mas é muito bom. Fernandinho no Atlético Paranaense, muita gente boa. Se você detectar esse jogador e venha com espírito para trabalhar junto com a 777 e os jogadores do Vasco, vai ajudar e muito um jogador de peso. Mas, enfim, enquanto não venha trabalhar com os jogadores que se tem, eu acho que tem bons jogadores sim. Eu acho que o Barbieri ele precisa demonstrar uma força maior nesse time. Ele é o condutor de tudo isso, mas eu acredito no trabalho do Barbieri e dos jogadores e que possa mudar tudo isso. Melhor do que tudo é ganhar num clássico. Melhor, você ganha num clássico, você respira, você tem um outro ano para os outros jogos. Então é muito importante a vitória do Vasco, mas também é importante uma vitória do Flamengo, que está lutando para outro patamar, outro objetivo, pela pontuação que o Flamengo tem, de encostar na parte de cima. Então, jogaço hoje entre Flamengo e Vasco da Gama. Bom, galera, quer ganhar um dindizinho logo no início de semana? Esporte da Sorte, nosso amor, Esporte da Sorte, meu amor, e tem jogaço hoje, Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Vai lá e acessa Esporte da Sorte, nosso amor, Esporte da Sorte, meu amor. Valeu, galera, um beijo do xerife. Fala, pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Final de semana top para os clubes pernambucanos. Uma vitória na Série B, outra na Série C e 2 na D. Isso mesmo, Retrô e Santa Cruz venceram os seus jogos, o Náutico também venceu fora de casa e o Sport venceu fora de casa. Falar do jogo entre Pouso Alegre e Náutico, o Náutico consegue perder algumas oportunidades, simplesmente na parte ofensiva, com Polvidieiro, dá uma cavadinha ali que poderia ainda mais complicar a vida do Pouso Alegre. Logo em seguida, o Souza cobra um excelente escanteio e a bola vai na cabeça mesmo do Odilar, faz um belíssimo gol de cabeça naquele momento e o Náutico começa a se retrancar, começa a se fechar. Esse, para mim, foi o grande erro, né, do time do Náutico, porque por mais que tenha botado 5 defensores na primeira linha de defesa, ele estava jogando praticamente no 5-4-1 ou 5-3-2 na parte defensiva. Ele deixou muitas brechas, essa parte defensiva do Náutico. Acredito que o Marchiori vai fazer alguns ajustes que tem que ser feito naquele momento para o Náutico não tomar tantas bolas infiltradas, né? Isso não pode acontecer simplesmente quando você está com o sistema defensivo preenchido. Mas eu vejo que o Náutico venceu na garra, na vontade, na superação. Teve a oportunidade de matar o jogo? Teve sim, mas o Pouso Alegre teve muito mais chances do que a equipe do Náutico, mas saiu derrotado a equipe de Minas Gerais e o Náutico consegue uma belíssima vitória fora de casa. Isso dá muita segurança à equipe do Náutico
para os próximos jogos. Falar do jogo do Santa Cruz. Santa Cruz consegue aí botar um bom público mais uma vez. A torcida foi lá, compareceu. O Santa Cruz começa o jogo apertando, pressionando a equipe do Souza e que naquele momento ficou um pouco recuado os primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo. Só que o Santa Cruz consegue fazer um gol. Isso mesmo, uma bola de escanteio, a bola bate, rebate, houve o cruzamento novamente, há uma bola desviada e no segundo poste está lá o Emerson Galego, um golpe meio de karatê, de futevôlei, né? Quem conhece e gosta do futevôlei vai lembrar um pouco do Shark Attack, mais ou menos, e faz o primeiro gol. Aí sim, o Santa Cruz deixa de jogar, que isso é muito ruim, deixa de jogar e deixa muito espaço para a equipe do Souza. O Souza começa a sair, começa a ganhar campo, né, tanto no primeiro tempo, depois dos 20 minutos do primeiro tempo, quando toma o gol, tanto no segundo tempo por completo. Né? Santa Cruz tem um jogador expulso no segundo tempo, aos 20 do segundo, mas o Santa Cruz recuou demais quando estava com 11 jogadores dentro de campo. Então tem que prestar muita atenção, o treinador Felipe Conceição, fazer esses ajustes que precisam ser feitos. E uma coisa que eu venho falando bastante, todo momento o Santa Cruz vence 1-0, 2-1, empate, perde, mas dentro da sua casa 1-0, tudo muito apertado. Eu sei que muitas das vezes a raça vai prevalecer, a vontade vai prevalecer, porque a Série D é isso, é muita transpiração, muita raça, muita vontade, mas também tem que ter qualidade. Porque quando você dá esse salto, quando você precisa dar esse salto de qualidade, o Santa Cruz não vem demonstrando. Então tem que servir de alerta para o treinador Felipe Conceição. Está vencendo os seus jogos dentro de casa, mas num aperto. Num aperto isso é muito ruim. Tem que mostrar também já um pouco de evolução na parte de técnica, né? Na parte desses atletas que eles precisam melhorar essa parte técnica, porque o fator psicológico Santa Cruz vem trabalhando todos os jogos em cima de pressão. Tá bom, pessoal? Então você já sabe. Curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral. E também tem o site xerifericardo-rocha3.com. Agora vem a melhor parte, esporte da sorte, meu amor, nosso amor paga até R$1 milhão. Vem-te embora fazer tuas apostas. Tem jogo no dia de hoje, tem também acontecendo aí a final da NBA. Você que gosta de fazer suas apostas, tem também o joguinho do Mines, tem também do aviãozinho. Então, tu sabe fazer tuas apostas. Esporte da sorte, meu amor, piscou, pagou.